Bem-vindos ao canal Mestres Ascensos. Pedimos que deixem seu like, ativem o sininho para serem notificados de novos vídeos. Aí eu sei que eu fui, deitei, tranquilo, relaxei. Fiquei quietinha na minha. Aí eu comecei a sonhar. Aí ele me levou de novo para aquela mesma nave que ele tinha me levado a outra vez. Ele me mostrou o setor de comunicação que ele ficava, a salinha de reunião. Aí ele me mostrou outra sala, que era a sala de comando. Que na primeira vez que a gente entrou na nave, eu não pude entrar naquela área, porque ele falou assim que aquela área não poderia entrar porque era do comandante. Era da equipe da parte de navegação de comandante, essas coisas. E que aquela área era restrita, não era para qualquer pessoa. Só que dessa vez, o Henrique me levou e me deixou na porta e do nada ele sumiu. Vieram três seres parecidos com ele, né? Não muito alta, mas assim, 1 metro e pouco, 1,80 m, assim, mais ou menos 70, 80. Magros, com a pele branca. Eles chegaram pra mim. É engraçado que tinha uns carecas, outros tinham cabelo assim curto, puxado pra trás, né? Como se tivesse passado o gel no cabelo, sabe? Puxado todo pra trás, curtinho, tranquilo. Aí eles me levaram. Ah, um detalhe que me chamou a atenção. Eles estavam todos de roupa branca e na roupa eu percebi que era o uniforme deles. O uniforme deles é branco e no colarinho, assim, no punho, assim, na altura do ombro, assim, e passa em volta assim da cava do braço. Era manga comprida, mas tinha assim os detalhes em prateado, sabe? E eu percebi que tinha uma espécie de um triângulo na roupa dele. Aí eu olhei para o triângulo, ele sorriu para mim e eu perguntei: "Esse é o símbolo do Comando Delta?" Ele falou: "Isso mesmo." Aí eu perguntei de novo: "Eu faço parte da equipe de vocês?" Ele falou que eu faço. "Então nós somos do Comando Delta." Eu falei: "Somos." Aí eu fiz aquela pergunta se eles eram subordinados ao comando do Astar Sheran. E eles falaram que não, que eles tinham missões similares, parecidas, mas que o comando, eram subordinados à Confederação Galáctica. Eles trabalhavam alinhados com a Star Sheran, mas eles não eram subordinados à Star Sheran, era um outro comando, no caso o comando Delta. Aí eu perguntei para eles, né, que nave era aquela. Aí ele falou assim que era uma nave de tripulantes, tripulação, que eram várias civilizações que estavam lá na nave, que no tempo certo eu teria contato com eles, né? E que no caso era uma nave mãe. Aí eu perguntei se eles já haviam chegado no sistema solar. Eu falei que o Henrique tinha me falado que eles estavam se aproximando do sistema solar. Eles falaram que já estavam no sistema solar, próximo a Júpiter. E eram várias naves que estavam com eles, de vários comandos. Tinha uma equipe deles, né? Que eu acho que eles estão em 6 ou 7 naves, não me lembro. Acho que eram umas 6 naves, mãe, que são do comando deles, de Sirius, não sei. Aí eu fiquei meio confuso com a informação, não ficou muito claro isso. Mas eram várias naves espalhadas em vários pontos do sistema solar. Ele confirmou que já tinham naves próximo à Lua e próximo na órbita da Terra, né? Eu falei assim, eu perguntei se era visível pra gente, a olho nu. Ele falou que algumas não, porque estavam em frequência diferente. Eu não sei como que ele me explicou, que parece que eles criam uma espécie de portal. Eles abrem o portal e saem de um lado e para o outro. Aí te chamaria de caminho de minhoca, né? Porque ao mesmo tempo que eles estavam lá, eles saíam rápido de lá também. Não sei porquê. Mas eles estavam posicionados mesmo aguardando a chegada de Nibiru. Aí perguntei quanto tempo que ia demorar. Eles falaram assim que já estava próximo. Daí perguntei sobre os 3 dias de escuridão, se ia ter os 3 dias de escuridão mesmo, né? Pra gente ter que se preparar. Perguntei sobre os sinais. Aí ele me falou uma coisa que chamou muita atenção. Ele perguntou pra mim se eu me lembrava da, da promessa
da conversa, da reportagem do Chico Xavier. Ele falou assim: você lembra do que o Chico Xavier falou? Se a humanidade não entrasse em conflito nuclear durante 50 anos, o planeta Terra receberia intervenção dos alienígenas, que o nosso planeta não seria destruído, né? E que os alienígenas iriam interagir com a gente. É, não é alienígena, né? Eles falam que são os irmãos galácticos. Eles iam interagir com a gente e nos auxiliar no processo de evolução. E que eles vão trabalhar em conjunto para evitar desastres ambientais, desastres naturais. E é justamente isso que eles estão fazendo. Se o planeta não tivesse atingido o objetivo, eles não iam intervir durante a passagem de Nibiru. E eles não sabem o que poderia acontecer com a civilização, com a população, né? Há alguns dos que estavam aqui presentes aqui no planeta Terra poderiam ser resgatados pelo seu povo de origem. Então, durante a passagem de Nibiru, poderia ser resgatado por eles. E o resto da humanidade ia ficar ao Deus dará. E ficar cada um por si, Deus por todos, né? Cada um cada um por si só. Mas como eles receberam autorização porque o planeta não entrou em guerra nuclear, eles tiveram autorização para interagir durante a passagem de Nibiru para amenizar os danos que poderiam ser causados. E eu não entendi como que vai ser o processo, mas o que deu para perceber, eles estão trabalhando em conjunto. Eu não sei se eles têm tecnologia para isso ou não, mas parece que eles querem tirar a Terra da órbita do planeta, da órbita normal dela, durante a passagem de Nibiru. E parece que eles estão criando uma espécie de escudo para amenizar a força gravitacional da passagem do planeta, para amenizar os danos causados pela passagem, por conta da, como que chama? Força gravitacional, né? Para diminuir os danos no planeta. Tanto que ele falou que muitos vulcões estão entrando em erupção. Se eles não tivessem intervindo, ia estar pior. Inundações, alagamentos, tempestades, essa mudança no clima, na temperatura. Ele falou assim que para eu pesquisar a respeito das, como que fala? Correntes marítimas que estão mudando, que isso está alterando a temperatura do planeta e tem tudo a ver com a mudança dos polos da Terra. É a inversão do campo magnético, inversão dos polos. Aí ele falou pra mim que eles não iam entrar muito em detalhe comigo, que eles perceberam que eu não estava entendendo quase nada, né? Mas eles pediram para eu estudar a respeito da inversão dos polos e para ver sobre a inversão do campo magnético. Vai ter essa inversão, mas vai ser de forma suave. Os cientistas acreditam que possa causar grandes estragos, grandes desastres. Isso não vai acontecer porque vai haver intervenção deles. Eles estão aqui para realmente ajudar, auxiliar, para diminuir o máximo possível de danos e o máximo possível de perdas, né? Tanto que eu perguntei: "Ah, eu tive um sonho, né, que me falaram que se acontecesse alguma coisa, aparecer alguém ia falar para mim largar tudo e vem". Eu falei assim: isso é certo?" Ele falou assim que isso está em pé, que quem viria fazer o resgate seria uma nave de resgate deles, que é uma nave de suporte. Eu não sei, ele falou outro nome, mas eu não lembro qual era o nome. Que ia vir resgatar a gente e levar para essa nave que eu estava lá agora. Ele falou assim: eles vão fazer o resgate e trazer vocês aqui para essa nave. Vocês, quem tiver com você, que aceitar a carona. Eles estavam vindo por minha causa. Quem tivesse comigo poderia vir. Mas eles não iam poder ficar esperando. Então a pessoa teria que estar informada, né? Aí eles foram andando comigo e foram me levar numa salinha. Aparentemente parece uma copa, com uma mesa grande no centro, com várias cadeiras. Eu não cheguei a contar quantas cadeiras eram, mas era bastante. Em volta dessa mesa tinha 3 sofás grandes, formando uma espécie de U. Eles se ligavam entre si, formando um U. E de frente, esse U dava, um sofá dava costas, ficava de costas para um corredor.
Depois eu tento desenhar pra você, te mando uma foto, uma foto do desenho. E, e essas sofás ficavam de frente pra uma parede cheia de armários. Tinha uma espécie de micro-ondas que eu não entendi, mas isso era onde eles preparavam alimento. É aquelas coisas igual de cinema, de filme, meio doido. Aí ele seguiu adiante comigo e me levou para uma salinha. Era uma sala um pouco menor do que aquela do refeitório. Eu falo que é refeitório por conta da mesa, né? Parecia que era mesa, porque tinha armário, lembrava muito de cozinha, mas eram vários armários, né? Bastante assim, prateleira, bastante portas. Aí eles me levaram para uma sala menor e nessa sala me levaram para um corredor privado. Aquele corredor, aí tinha, ela não ficava aberta, ela era trancada com uma trave que ele encostava a mão e abria. Como se fosse porta com chave digital, sabe? Conhecimento de digital. Alguma coisa nesse sentido. Ele passava, punha a mão assim, só que não encostava, só aproximava e entrava. Aí eles foram me levando para um corredor cheio de portas fechadas. E eu não podia abrir para ver o que, que era. Ele falou que ali era o dormitório deles, o local de descanso da tripulação. E fomos andando e chegamos praticamente, eu acredito que seja a cabine do comandante. Ele falou para mim que era a cabine do comandante, que é ponte, eles chamam de ponte. E tinha uma parte cheia assim, de uma espécie de computador gigante cheio de teclado, de luzes, painel grande, com várias luzes, com sensor, como chama? Os negócios de, sei lá como que fala o nome daqueles instrumentos. É instrumento de navegação mesmo, né? Muita coisa assim digital. E eu vi como se fosse um para-brisa de carro, né? O vidro, que dava para ver o espaço sideral. Então eu vi que era dali que eles pilotavam. E de frente para essa janela, esse vidro, tinham três poltronas, né? Uma do lado da outra, cima não tinha espaço entre elas, tinham é, instrumentos do lado de cada cadeira, mas ficavam as três cadeiras. Aí eles me falaram, ó, aqui é o lugar onde ficam os três comandantes. O do meio é o comandante número um, do lado direito é o 2 e do lado esquerdo é o terceiro comandante. Eu falei, ah, mas são três que pilotam? Ele falou, dependendo das circunstâncias, da situação, do local, aí os três. Aquela nave era uma nave de transporte, mas eles têm a parte de segurança também. E se eles têm um esquema de uma espécie de escudo de proteção, de defesa, mas se precisar eles fazem ataques também, como forma de se defender. Não é nave de combate, mas eles têm arma para poder fazer defesa também. Então precisa dos três para estar fazendo isso. Mas ele explicou o seguinte: a nave são três comandantes, só que cada período é um comandante que assume. Eles fazem uma espécie de rodízio entre eles. No primeiro rodízio, o comandante A é o número um, o B é o 2 e o C é o 3. Aí muda a escala, aí o B é o 2, o B é 1, o C vira 2 e o A vira o 3. Entendeu? Vai alternando a posição entre eles. Eles vão alternando. E, então ele falou assim que agora. Daí eu perguntei. Eu falei, ah, mas o comandante não vai achar ruim de eu estar aqui? Ele falou que não. Daí eu falei assim, mas eu tenho autorização para entrar? Ele falou, eu tenho, mas como que eu tenho autorização? Eu participo, eu faço parte da tripulação? Aí ele olhou pra mim sorrindo e falou, você é a esposa do comandante. O comandante é seu marido. Aí eu olhei, na hora que ele falou o comandante é seu marido, eu comecei a rir. Falei, imagina, nem sou casada. Daí eu falei assim, quem disse que não é, né? Aí peguei e fiquei quieto, falei, não vou discutir com eles, estão falando, deixa eu falar. Aí eles me mostraram a parte da cabine e tal. Me mostraram depois num canto, uma escotilha. Eu fiquei olhando assim, ele abriu a porta, era um negócio comprido, um corredor comprido.
mas bem apertadinho, né? Aí ele falou assim, você quer descer? Eu falei, "Ih, quem disse que você é gorda? Eu falei, nossa, eu sou assim. Ele falou, não, na terra você pode passar, né? Na hora que eu fui descer, eu falei, mas pode mesmo, né? Mas eu olhei a profundidade, o negócio era fundo, né? Falei, "Ixi, se eu for descer isso daqui, eu caio." Ele falou, não, não caio não, porque esse túnel, ele tem a atmosfera controlada. Ela não tem tanta atmosfera. Então você vai descer, vai ser uma queda suave, e se você for subir, não vai ter que fazer muito esforço. É um caminho de transporte rápido, mais seguro. Daí eu falei, não seria mais fácil criar um elevador? Ele falou, não, a gente tem um elevador, mas aqui é um escape rápido, tanto para você voltar para a cabine, como para você sair daqui, né? E ele te leva para vários pontos essenciais da nave. É como se fosse uma válvula de escape, mas que não dependia de energia elétrica, porque se desse alguma pane na nave e que não tivesse acesso à à eletricidade, então lá era uma como se fosse saída de emergência. Mas eles usavam como o caminho mais rápido, né? Na hora que eu fui, ele falou assim, pode descer. Aí eu peguei, eu entrei, mas eu passei suave, tranquilo. Lá, fui descendo, era gostoso. E me senti, fiquei quase que flutuando. Mas eu conseguia descer. Aí ele falava pra mim, ó, você tá vendo essas escadas na parede? Que tinha várias escadas presa na parede. Ele falou, usa pra você subir ou descer, né? Mas se você pegar impulso pra baixar, você vai descer, mas vai ser uma queda suave. E se você der impulso, você sobe também suave. Mas é tranquilo. Eu fui descendo, vi várias portinhas. Alessandra, sabe, Alessandra, sabe o que eu achei mais interessante nessas portas? A parede lá da nave, a maioria era tudo branca. Mas onde era branco, parecia que era de plástico. Eu falei, gente, que tecnologia é essa que é tudo de plástico, né? Quase não via nada de metal. A parte assim, metálica era mais assim, a gente abria a porta, como se fosse dessas caixas de interruptor. Aí tinha os comandos, os negócios para olhar. Aí tinha umas partes, um material diferente daqui, né? Mas me chamou muita atenção as paredes desse negócio de escapar, esqueci o nome. Esse corredorzinho que descia, esqueci o nome, eu te falei, mas eu acabei esquecendo. Não era sótão, né, que fala, tem um nome certo. Escotilha. Menina, era a parede toda de plástico. Sabe esses plásticos assim, da piscina de fibra? Parece essas piscinas de fibra, só que branco. Aí eu falei assim, isso não é muito fraco para vocês irem no espaço? Esse monte de plástico na parede. Eles começaram a rir, falaram, não, isso aqui não é plástico não. Mas para vocês parece, lembra plástico. Mas ele falou o nome lá do material, isso aqui eu não consigo falar. Falou material que ele é super resistente. Só que eles usavam esse material porque ele não era condutor de eletricidade, por questão de segurança, né? E a parte metálica que tinha, assim, ainda perguntei como que era o casco da espaçonave, né? Eu perguntei se podia perguntar, ele falou que podia. Aí eles me responderam assim que era feita por várias camadas. E eles me deram um pedaço do metal que era revestido do casco. Era um metal, eu não sei falar que metal que era, mas ele era fininho. Eu falei assim, mas como que esse negócio aqui segura? Vocês andam no espaço, um negócio flexível? Eles falaram assim que o de fora era um pouquinho mais grosso e mais firme. Mas eles eram feitos por camadas, o casco da espaçonave. Que não era uma coisa sólida, né? Era feito por várias camadas. Esse metal, ele é flexível, mas ele era um flexível inteligente. Não sei como que é. Você mexe nele, bate nele, amassa, e ele volta ao normal. E na camada do meio tinha tipo, uma espécie de plástico, não sei como que chama, não é plástico que fala, que é o amortecedor, que bate e volta. Então ele amortece para caso assim, de ataque de. Ataque não. Se eles sofressem negócio de asteroide, entrasse numa. E precisasse bater, não. Eu diminuiria o risco de danos no casco, entendeu?
Aí eu falei assim pra ele, por que que ele tava me mostrando tudo aquilo, né? Daí ele falou assim, aí eu falei, nossa, parece que eu já vim aqui. Falei pra eles. Ele falou assim, mas você já trabalhou aqui. Aqui é por onde você trabalha. Eu falei, mas é? Eu falei, mas eu trabalho no que aqui? Aí eles falaram assim que eu faço parte da equipe de engenharia da nave. Eu falei, vixe, não tem nada de matemática, não tem nada de engenharia, não. Ele falou, não, você foi pra Terra com outra missão. Então, só que aqui você é uma engenheira, faz parte da equipe de engenharia, né? Eu falei, que legal. Eu falei, justo que eu não gosto de matemática. Aí eles começaram a rir. Eu falei, não, tudo bem. Aí depois eles me levaram para uma sala grande, que parecia que era refeitório do pessoal que estava na nave. Aí eles me mostraram essas portas que eu te falei dos subsetores, que eram corredores com portas que iam para aquelas regiões ambientadas das naves, né? E aí eu falei, ai que legal. Eu perguntei se podia ver, falou que não podia, porque já estava muito tempo lá que eu tinha que voltar. Nisso veio uma menininha pro meu lado e me abraçou. Eu peguei, abracei ela. Ela falou que tava com saudade de mim, que dia que eu ia voltar. Eu achei engraçado que ela era branquinho, com o olho puxadinho, azulzinho. E tinha os cabelinhos arrepiados, só que era branco e preto. Olha o que eu fiz. Eu olhei pra menina e falei assim: nossa, você parece a Cruella. Na hora eu não aguentei, comecei a rir. Aí a menininha olhou assim: nossa, quem que é Cruella? Daí eu falei que era uma personagem de desenho infantil, que ela era malvada do 101 Dálmatas. Olha o que eu falei pra menina. Aí a menina olhou pra mim e começou a fazer carinha de choro. Aí ele falou assim: você não tem dó de falar assim com a sua filha? Eu falei: ela é minha filha? Eu falei: ela é tua filha. Eu falei: não, é sério? Ele falou: é sério, ela é tua filha, não fala assim com ela não. Ela falou assim: ai, desculpa, que não sei o que. Eu fiquei sem graça, né? Eu falei: nossa, mas ela é minha filha, né? Aí ela me abraçou, falou que tava com saudade, perguntando quando que eu ia voltar. Daí eu perguntei pra ele: boa pergunta, quando que eu volto? Né? E ele falou assim: que logo, logo eu ia voltar. Eu falei assim: nossa, mas quanto tempo eu tô há 52 anos lá na Terra, né? E ela é pequenininha, e como que ela é minha filha? Ela falou assim, que o tempo que eu tô na Terra, 52 anos, 51, né? 51 para 52. Lá passaram alguns meses só. Não chegou a dar nenhum ano pra eles. Eu falei, nossa, mas que louco. Ele falou assim, que esse tempo lá passa diferente do daqui. Que o tempo que eu me afastei deles, o meu marido assumiu o controle, o comando da nave. E nesse tempo eu ia ficar fazendo parada. Surgiu a oportunidade da gente vir como voluntários. E eu me ofereci como voluntário. Pra gente estar ajudando nesse processo de transição. Daí eu falei assim, qual que é a minha missão lá? Ele falou assim, com o tempo você vai lembrando. A gente não pode falar pra você, mas continua. A única coisa que ele falou pra mim, eu não posso entrar em detalhes da sua missão, mas procura se resguardar. Guarda as informações que a gente passa pra você. Informação pessoal, evita de ficar comentando com as pessoas sobre o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Quando a gente pedir para você passar, transmitir mensagem para outras pessoas, você transmita, né? Tenta chegar ao máximo de pessoas, mas evite ficar entrando em confronto. Aí eu perguntei para eles por que que o Henrique me pediu para guardar alimento para 3 meses. Eu falei assim, vai ter os 3 dias de escuridão. Eles falaram assim que eles não têm como afirmar nem sim nem não. Se eles não tivessem intervindo no processo da transição planetária e da passagem de Nibiru, com certeza teria. Só que agora eles não têm como afirmar o que vai acontecer. Porque eles estão intervindo, eles estão vindo com várias ações, estão tomando várias ações e eles não sabem o resultado do que vai vir agora. Então agora que eles estão descobrindo, fazendo coisas diferentes. Eles estão monitorando o planeta, eles estão vendo os desastres ambientais. Eles falaram que estão mexendo, daí me mostraram a imagem deles tirando o planeta da órbita para afastar um pouco da órbita de Nibiru. E existe o escudo que eles estão fazendo com as naves. Eles criam uma espécie de tela
de escudo, vai formando um monte de escudo, assim, tipo barreira, pra gente não sofrer tanto com a força gravitacional de Nibiru. Aí eu perguntei, tá bom, Nibiru já tá no sistema solar? Ele falou, tá próximo da Terra, em, como fala, tamanho astronômico tá. Pra gente ele tá longe, mas pra ele está perto. Aí eu perguntei se ia demorar muito, né? Ele falou assim que agora já está acontecendo, né? Nibiru já está próximo, nós já estamos sentindo os efeitos da chegada de Nibiru. Eles não sabem afirmar o que nós vamos estar sentindo dessa vez, porque eles estão intervindo. Então estão com várias naves, vários comandos que estão trabalhando para amenizar. Então eles não sabem dizer o que vai haver de desastre. Mas eles sabem sim que vai ter o aquecimento global. O aquecimento da temperatura da Terra vai aumentar. Eles estão tentando amenizar o derretimento das calotas polares, só que eles não estão conseguindo evitar. Eles estão tentando corrigir as falhas que está havendo no campo eletromagnético, porque era para estar tendo muito mais falha, está tendo rupturas, rachaduras no campo eletromagnético, só que eles estão tentando amenizar. Então, às vezes você vê uma falha num dia, no outro dia está tudo arrumadinho, parece que não teve falha. São eles que estão corrigindo. Então, o que eles puderem fazer para amenizar, eles estão fazendo. Então, eles não têm como afirmar se vai ter ou não, né? Mas se eles não tivessem intervindo, teria os 3 dias. Daí eu falei assim, e essas comidas de 3 meses, esses alimentos que é para guardar por 3 meses? Ele tá falando assim que a maior preocupação pra gente agora, no Brasil, é com a questão política, que eles estão acompanhando. É, os trevosos, né, querem manter o controle do planeta, eles estão querendo manipular o sistema político do planeta todo, inclusive aqui no Brasil. Então eles estão trabalhando para que não haja fraudes, porque houve fraudes em vários países. Só que como está vendo no mundo todo várias fraudes, aqui no Brasil. Aí foi mais ou menos isso, né, que aconteceu. Então, o que chamou atenção é que, no caso, eles me confirmaram que eu faço parte do Comando Delta. Me chamou a atenção a cor do uniforme, que é branco com prateado. É, aí ele me confirmou que ele não faz parte do comando de Astacheran. Eles são um outro comando, que no caso é o comando Delta. Aí eu ia perguntar o nome do comandante, que ele falou que era meu marido. Nós eles começaram a falar um monte de coisa e não sobrava para eu falar, né? Que eles falaram, ia me mostrando, né, falando, e eu não perguntei nem o nome da minha filha e nem o nome do meu marido. Eu vi ele muito rápido, ele olhou para mim, mas ele não ficou conversando comigo, porque estava trabalhando. Ele só passou, olhou e sorriu para mim. E eu fiquei meio assim, né? Falei, ai. Aí eles que me falaram, não, ele é seu marido. E essa aqui é sua filha. Eu achei meio estranho isso, se é verdade ou não, se isso é doideira, né? Sei lá. Aí eles falaram que tão porque quando o Henrique me mostrou a nave, ele falou assim que eles estavam vindo para o sistema solar. Agora eles já estão no sistema solar, estão próximo de Júpiter. Aí também não sei se é. Ele falou assim para eu pesquisar a respeito, que já tem dados científicos. Ah, outra coisa. A NASA não confirma a existência de alienígena, né? Ele falou assim que tem alienígenas dentro da NASA que estão pedindo para não fazer essa confirmação. Quem está controlando a NASA são os trevosos. Eu falei assim, mas sério? Ele falou, eles estão no controle da NASA. Aí o que aconteceu? Vários países estão fazendo pesquisa por si só. Então você vai ver países apresentando dados, informações de contato alienígenas e outros países falando que não é real. Então existe essa confusão, essa bagunça na distribuição de informações, de dados. Então, para eu não perder tempo tentando ver quem está falando a verdade e quem está falando mentira. E for para a gente confiar na nossa intuição, para a gente confiar nas canalizações. E vai ter gente falando que é mentira, vai ter gente falando que é verdade. O povo tá tudo dividido. Só que ele falou que já tá bem próximo ao momento deles se apresentarem.
Tanto que ele falou, quando eu começar a perceber que tem naves passando e tal, a gente vai ver, eles vão começar a descer, se interagir, é pra gente ficar no nosso canal. Ele pediu pra gente ficar aqui, porque eles vão vir aqui atrás de mim, eles sabem onde eu tô. Eu não preciso ficar desesperado correndo atrás de ninguém. Aí o bom, eles não falaram quanto tempo falta, mas falou assim que agora já está perto de acontecer, que a qualquer momento vai descer um monte de nave aqui no planeta Terra. Que eles estão tentando falar que não sei o que, tá. Outra coisa, a China disse que ouviu, capturou o som de rádio. A China já está conversando com eles, eles já estão conversando com a China. Olha as doideiras. Ah, aí eu falei pra ele, sim, se eu poderia voltar de novo na nave, que eu gostei de ter conhecido e tal. Ele falou assim que agora as minhas visitas na nave vão ser mais frequentes, até mesmo para auxiliar no processo de lembrança, para eu me lembrar de quem eu sou. De. Ah, é engraçado que eu olhei assim para as pessoas, tinha acho que uns quatro. Eu acho que é homem, né? Porque tava tudo macacão, mas eu acho que eram homens. E eu olhei assim pra eles e falei assim: vocês estão olhando pra mim, parece que eu sinto que todos vocês me conhecem. E da forma que vocês estão me olhando, é como se a gente se conhecesse. Mas eu não sei quem vocês são. Ele falou assim: fica tranquilo que é normal. As doideiras que eu falei, nossa, mas vocês me conhecem? Eu falei, conhecemos. Nós trabalhamos todos juntos. Ah, outra coisa, eu sou chefe do Henrique. Você sabia disso? Eu falei, como que é? Ele falou assim: quando tem que passar alguma informação, eu passo pro Henrique, o Henrique que transmite. Eu trabalho junto com o Henrique, só que o Henrique é subordinado a mim. Eu falei, nossa, que legal. E ele tá trabalhando junto por afinidade e tal, né? Mas a gente trabalha junto mesmo. Ah, então é isso. Eles falaram que a gente vai voltar. Eu vou voltar de novo na nave. Que eles vão me levar com mais frequência. Na hora que as coisas estiverem acontecendo, assim, por questão pra acalmar. Eles pediram pra eu não ficar nervosa, acalmar as pessoas aqui em casa, manter a tranquilidade. Evitar de expor, não ficar muito agitada. Ele pediu para não ficar seguindo muito canal de informações, que às vezes tem muita informação distorcida e tal. Algumas informações são verdade, mas as pessoas aumentam um pouco. Tomar cuidado para não ficar levando muita informação que cause pânico. O momento que eu tinha que de informar o que ia acontecer já foi. As pessoas estão conscientes do que vai acontecer. Só que ele falou o seguinte: quanto mais a gente toca no assunto, as pessoas começam a ficar muito ansiosas. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso não é legal. Tomar cuidado pra gente não criar pânico nas pessoas, né? Porque as pessoas estão percebendo que tem muitos bilionários construindo bunker, construindo, fugindo, criando espaçonave para sair do planeta. É aí que fica para trás ficando no desespero, tá se sentindo injustiçado. E que não é pra gente ficar assim, né? Não se preocupar com nada. Que o que pode ser feito já está sendo feito, pra gente confiar um pouco mais neles. E ele falou assim que da mesma forma que eu não tenho que me desgastar para provar o que eu tô falando, assim, as verdades, eu também não tenho que me preocupar quando vem pessoas afirmando que é tudo mentira, né? Porque da mesma forma que a gente recebe as canalizações, recebe as orientações, as informações, vai ter pessoas querendo falar que isso é tudo mentira, que é enganação, que não sei o quê, que para eu não dar ouvido, porque isso gera muita dúvida na gente. A gente tem aqueles momentos de situações de conflitos, de insegurança, a gente tem aquele momento de incerteza, e isso não é legal, porque isso atrapalha até mesmo no nosso processo de resgate. Quando chegar o momento, se precisar chegar mesmo, eles vierem buscar, independente de ter qualquer tipo de desastre, né? De precisar de um resgate imediato, esse salário que eles vão me buscar, né? Quando acabar minha missão mesmo, independente de qual forma seja, eles vão me buscar para ir lá com eles. Ah, legal, né?